Muito bem! Iniciamos mais uma aula. Sejam muito bem-vindos. Yes! Isso aí, vamos preparar. Você que está entrando aí agora, deixa eu preparar para ver o chat aqui. Se está tudo ok. Muito bem, muito bem. Muito bom. Sejam muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos na nossa aula de automação industrial. Vai falar sobre PLC, vai falar sobre supervisório, gráficos, vai falar de bastante coisas boas aqui que eu tenho certeza que vai agregar no currículo de vocês, tá bom? Então, já que vocês estão aí, eu também estou me comprometendo, toda terça-feira estarei aqui às 19 horas ensinando sobre automação industrial. Compartilha agora, já dá, pega o link aqui de compartilhar, compartilha essa live com pessoas que você vê que precisa disso, que precisa entender, aprender um pouco mais de automação para melhorar a sua carreira, para melhorar as oportunidades de emprego, porque eu estou aqui de coração aberto mesmo para poder, sim, trazer um pouco de conteúdo para vocês aqui e ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Então, compartilha aí que eu vou compartilhar aqui também e coloca no chat se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Coloca para mim ver se está tudo ok aqui, tá? Ok. Coloca no chat para mim, para visualizar se está ok. Fábio, o Fábio está toda live, ele está aí. Seja muito bem-vindo, viu, Fábio? Coloca aí também para mim se vocês estão me ouvindo bem. Vamos também que eu vou compartilhar aqui com mais pessoas também. Vamos lá, vão compartilhando. Isso aí. Eu quero ver as pessoas entrando para a gente poder também ajudar mais pessoas, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer a nossa parte. Deixa eu ver aqui. Estou compartilhando aqui. Vocês estão compartilhando aí também? Vamos lá. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca no chat se está ok. Se o áudio está bom. Eu quero que vocês tenham uma ótima aula. Para ter uma ótima aula, eu preciso saber se o áudio que vocês estão ouvindo está ok. Se vocês também conseguem colocar suas dúvidas no chat. Então, coloca para mim, dá boa noite. Verifica se o chat está ok aí. Para mim ter certeza que está ok. Beleza. Muito bom, Fábio. Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa aula agora aqui, ó. Vamos começar a nossa aula. E nós vamos falar um pouco sobre... Deixa eu tirar aqui, trocar. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos falar sobre automação industrial. Toda terça-feira eu estou aqui no YouTube ensinando sobre automação industrial. A gente fala diversos assuntos. Então, aqui a gente vai falar sobre PLC, vai falar sobre sistema supervisório, IHM. Nós vamos falar também sobre redes industriais, sobre equipamentos como inversores, relés inteligentes. Nós vamos falar vários componentes, né, vários equipamentos que vai te ajudar, assim, a desenvolver bem na automação, tá bom? Então, meu objetivo aqui é compartilhar com vocês esse período de 16 anos que eu já trabalho com automação e trazendo um conteúdo de extremamente valor para que agregue na vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para quem está me ouvindo aqui agora no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube, na nossa aula de terça-feira. Hoje a gente vai falar sobre sistema supervisório, a gente vai falar de uma estratégia de sistema supervisório que você pode estar fazendo em aplicações, tá bom? Então, corre para lá, o link está na descrição da minha bio, vai lá, cadastra, nem precisa cadastrar, é só clicar e já vem para a aula, tá? Ótimo, então vamos lá.
O objetivo dessa aula, né, é criar uma tela de um gráfico, né, por meio de data log. Eu vou usar um tipo de data log, um meio de salvar os dados, né, e com isso, com tempo, né, pré-determinado, eu vou criar uns templates de gráficos. Então, eu vou mostrar para vocês, quando o cliente virar para vocês, olha, eu estou precisando visualizar as seguintes variáveis no PLC, porém, eu preciso pegar isso em histórico no banco de dados, né? Eu quero pegar isso em gráfico. Eu vou te mostrar aqui como que você faz isso, tá? Vou te mostrar como você cria templates exclusivos para isso, para sistemas industriais, tá? Então, vamos para lá, vamos para a nossa aula, para iniciar na nossa aula, e vamos fazer todo o acompanhamento aí junto com vocês. Ótimo. Então, vamos lá. Boa aula para todos aí. Dúvidas, podem me mandar no chat, eu vou estar respondendo ao terminar a aula. Então, vamos aqui. Deixa eu colocar aqui para dúvidas ficarem para me ver, visualizar. A gente preparar tudo da melhor forma para vocês. Isso. Muito bem. Muito bem. Então, agora, a gente está aqui com... Voltamos agora para a parte de PLC. Aqui eu estou com um programa de PLC que a gente criou aqui. Então, é um programa, gente, que o objetivo dessa aula é trabalhar a parte de gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês como que cria essas tags aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou mostrar um pouco desse projeto. Esse projeto a gente criou em uma live anterior a essa. É uma live. Se você não assistiu, volta numa live depois. Essa live aqui eu ensino a criar toda essa parte de hardware passo a passo, né? Então, eu faço isso passo a passo e eu mostro para vocês como criar essas variáveis, tá bom? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu criei um hardware, né? Então, eu ensino isso nas outras aulas aqui no YouTube também. Eu mostro como que cria um hardware. Então, como configurar um hardware para que eu esteja comunicando ele Ethernet, para mim depois utilizar ele num supervisório, né? Então, eu fiz isso. Eu verifico o modelo do PLC, né? Aí, com base em cada modelo, cada característica dele, eu venho e faço uma configuração. Vou ficar offline aqui, tá? Eu venho aqui e faço. Nesse caso, eu criei um PLC, ele é o 1756L73, é um PLC Control Logic, né? Um PLC de médio para grande arquiteturas, né? Então, o Control Logic é um PLC mais robusto, é um PLC modular que você consegue colocar os módulos, os cartões em cada um dele, tá? E ele também possibilita uma conexão maior dentro de uma rede, né? Eu falando uma rede Ethernet IP ou algum tipo de rede que você utiliza um cartão nele, tá? Então, eu venho aqui, configurei o meu cartão, né, o meu PLC, configurei a parte de cartão Ethernet, que é aquilo que eu utilizo, né? Então, como que eu faço para fazer toda essa parte de configuração, né? Toda essa parte de comunicação com o PLC, eu faço através de um cartão. Esse cartão é um cartão Ethernet. Aí eu venho aqui, é aonde que você define qual IP que você vai comunicar com o PLC, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos usando o endereço 92.168.0.55. Então, é um PLC, um cartãozinho ali que foi configurado para comunicar com nessa faixa de IP, né? Importante, quando você vai fazer a configuração de hardware, é você tomar cuidado com a revisão. A revisão do cartão ela é muito importante. Ela geralmente fica na lateral do cartão. Você verifica e você vê o código do cartão e a revisão dele, que é a mesma que você tem que colocar aqui. Existem duas formas de você fazer isso. Você pode fazer olhando diretamente para o cartão, você vai pegar um cartão e vai visualizar ele, né? Eu tenho um PLC aqui bem do meu lado, aí você visualiza ele e nele você vai ter lá os códigos, tá bom? E uma outra opção é utilizando aqui, ó, o RS-Links. O RS-Links, ele permite que você faça a leitura de todo o barramento seu Ethernet. Então, ele verifica tudo que está dentro daquele chassi que você está comunicando a Ethernet nele. Então, ele pega toda essa parte de configuração instalada nele, tá? Então, aqui você tem um PLC, ele mostra no slot 0, né? Primeiro slot da primeira posição, ele tem um PLC.
aqui no slot 01, ele tem um cartão internet. No slot 2, ele tem um cartão ID 32, quando o ID é de input, né? É um cartão de 32 pontos de entradas digitais. Eu tenho, no terceiro slot, um cartão de 32 saídas digitais, que também é muito importante, e um cartão de saída analógica. Para esse exemplo que a gente tem aqui, a gente vai simular entradas analógicas, porque eu não tenho nenhum cartão aqui de entrada analógica por enquanto. Então, a gente vai simular os valores, a gente vai ver essa variação acontecer, e com base nisso, a gente vai poder definir qual que é a melhor estratégia de apresentar em gráfico, né? Lembrando também que o gráfico não é só para sinais analógicos, e sim para sinais digitais também, para você monitorar um estado de 0 para 1 de uma variável, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, você tem essas duas formas, né, de configurar. Aqui, ó, eu tenho, igual eu falei, o cartão de 32 e um cartão de 32 de entrada e de saída também. Então, esse é o hardware que eu estou utilizando aqui. Depois que eu faço essa parte de hardware, eu vou para a parte de programação, né? Então, eu verifico quais variáveis que eu vou estar utilizando do meu processo e vou começar a criar esse tipo de variáveis, né? Nesse exemplo, a gente vai criar variáveis que a gente vai monitorar no supervisório e assim nós vamos jogar isso para um gráfico, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, eu até deixei uma lógica prévia aqui pronta para não precisar desenvolver toda essa parte lógica aqui. É uma lógica que eu criei um temporizador que eu vou contabilizar na entrada de um bloco e eu vou fazer uma contagem, né? Crescente para mim simular como se o nível subisse e descesse também. Aí a gente vai conseguir ver uma curva no gráfico, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, eu criei um bit meu de simulação. Dentro de main routine, tem uma lógica de acionamento de equipamento que a gente utilizou na última live que a gente usou, né? Que a gente fez um acionamento de equipamento. Ah, legal. Quem ainda não sabe fazer essa parte de configuração de sinais digitais, não sabe ler um sinal diretamente do cartão, monitorar esse cartão, criar a lógica para esse PLC, para esse tipo de sinais, vai na última live da aula passada, lá eu estou ensinando passo a passo para você aprender isso, tá bom? O importante é que vocês pratiquem para que isso abra oportunidades para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, eu criei e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um plus. Eu poderia vir aqui agora e criar uma rotina simples aqui do lado de analógica, mas como o meu compromisso aqui é trazer um conteúdo de alto valor para vocês, para agregar na vida profissional de vocês, o que eu vou estar fazendo agora? A gente vai estar criando um bloco indexado. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou criar um bloco de simulação indexado, tá? E nele a gente vai fazer toda a parte de programação. Fechou? Então vem comigo. Então aqui agora, eu vou vir aqui, ó, eu vou criar um ADD-ON Struct. Um ADD-ON Struct é uma característica, né, um padrão aqui que você consegue desenvolver no Studio 5000, que é o software que nós estamos utilizando, de blocos. E esse bloco você consegue customizar ele e replicar ele diversas vezes no seu programa. É como se eu quisesse, por exemplo, criar um único bloco e esse único bloco eu replicar ele 5, 6, 7 vezes, 10 vezes no meu programa, entendeu? Então ele fica de uma forma mais estruturada, mais padronizada. Vamos fazer dessa forma, tá? Então vou botão direito, adicionar uma nova instrução, e aqui, ó, ele já tem uma característica. Ele fala assim, ó, defina o nome, a descrição e o tipo de linguagem de programação que você vai estar utilizando. Eu vou colocar aqui, ó, simulação, vou colocar Ana de analógica, tá? E agora a gente pode escolher alguns tipos de programa aqui. A gente pode usar um ladder, um function block e um structure de texto, um texto estruturado. Podemos usar todos esses aqui, tá bom? Deixa eu ver no comentário aqui. Professor, o cartão internet, se não tiver Logix Sockets, é só atualizar o firmware para obter a tecnologia. Sim, dependendo da versão do cartão, sim, tá? Isso aí, o Bicudas que falou. Tá bom, é só fazer isso, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, um texto estruturado, tá bom? Vou usar um tipo de texto estruturado.
Isso aqui é um pouco mais avançado de programação, mas eu quero mostrar para vocês também, para poder vocês já começarem a pensar nesses tipos de programações aqui também, tá bom? Então, eu vou vir aqui, descrição do bloco, né? Bloco, tipo, simulação. Ok, struct, vou criar aqui a variável, o bloco. E agora aqui, ó, perceba que ele criou um bloco aqui, ó, simulação, né, simulacão, underline ânica, porque ele não aceita caractere especial, então ele não vai aceitar o cedilha e nem o til, tá? Então por isso que ele tá dessa forma aqui, simulação ana. E agora eu vou criar alguns parâmetros que eu vou utilizar dentro dessa lógica aqui, tá? Então eu vou vir aqui. Professor, para que servem os parâmetros? Os parâmetros eles servem para você auxiliar na lógica. Então você vai criar variáveis como entradas, como saídas de bloco, como variáveis locais do bloco, que vai te ajudar muito, tá? Então aqui, ó, eu vou criar uma aqui, vai ser um contador. Então eu vou fazer um contador e ele vai ser do tipo local. Eu vou usar ele local, eu não vou usar ele externo e nem na entrada e nem na saída do bloco, de uma forma externa. Vou usar ele internamente. Então, vou colocar aqui, ó, comentário. Contador para simulação. Beleza. Aqui eu vou colocar a descrição. Bacana. Agora, o que eu vou criar? Eu vou criar agora uma variável. Vou criar uma variável também que vai ajudar aqui. Eu vou colocar aí de input, né? É um habilita. Toda vez que eu atuar essa variável, eu vou estar habilitando o meu sistema para contabilizar. Tá bom? Vou fazer exatamente isso. Então, essa habilita, eu já posso colocar essa variável do tipo input e do tipo de dado, data type booleano também. Vamos colocar aqui, ó. Habilita bloco para simulação. Vamos deixar bem comentado o nosso programa para a gente saber o que cada variável ela está fazendo aqui, tá? Aí eu vou usar um max, porque eu quero saber que até quanto que eu vou poder contar no sentido máximo e até quanto que eu vou poder contar no sentido no mínimo valor. Então, máximo e mínimo. Então, por exemplo, eu quero colocar assim, ó, eu quero que a contagem vai de 0 a 100. Aí eu vou limitar ela para que essa curva ela sempre fica nesses limites entre máximo e mínimo, tá? Então nós vamos fazer dessa forma. Então, eu vou colocar do tipo vou colocar essa variável em máximo e eu vou colocar essa variável máximo como tipo de int, tá? Que é o valor que eu vou colocar nela. Eu vou colocar aqui, ó. Valor máximo da variável. Ótimo. Aí eu vou colocar agora uma variável também de input e mínimo, que vai ser de int valor mínimo da variável. Pessoal, por que é importante a gente fazer esse tipo de programa e também saber, pô, eu vou criar uma variável para me simular uma determinada analógica. Então, isso é importante quando você vai desenvolver um projeto e você não tem os cartões ou você não tem os sinais digitais ou analógicos para isso, você saber simular o seu programa, né? Então, você pode fazer isso. Como o Studio 5000, ele permite eu fazer toda essa parte de bloco, eu crio um bloco de simulação, coloco ele. Depois eu tiro ele e coloco a entrada analógica, e funciona normalmente, tá bom? Eu valido o teste dessa forma. E eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui uma entrada que vai ser um pulso, e pulse. Toda vez que eu der um pulso, eu vou contabilizar ele, tá? Ele vai ser do tipo booleano, então toda vez eu quero que ele dê um pulso digital na entrada do meu bloco. Pulso digital. Tá aqui, ó. Beleza. Então, fui lá, cadastrei meu pulso, cadastrei um mínimo e um máximo, e agora eu preciso o quê?
Então, imagina, eu estou entrando no meu bloco com várias variáveis e eu preciso ter uma única variável, que é a minha variável analógica simulada. Então, eu preciso de uma saída, né? Então, eu vou colocar aqui de output o O e vou colocar a saída, que é a saída analógica que ele vai converter. E eu vou colocar esse tipo de bloco aqui, ó. Vamos comentar aqui primeiro, aqui, ó. Saída de simulação analógica. Agora, olha só que legal. Beleza, aqui eu coloquei tudo local. Então, agora, onde que é saída e o que é entrada, eu vou colocar, tipo assim, ó. E habilita. E habilita, que é a entrada de habilita, é um input, é uma entrada. Eu vou lá e coloco a entrada aqui. Máximo, eu vou colocar também como uma entrada. Tá aqui, ó. Input parâmetro. Tudo que você coloca aqui, input parâmetros, input, né? Que ele vai colocar, ele vai fazer o seguinte, ele vai habilitar para você um pino para entrada. Aí você vai poder utilizar habilitando esse pino. Então aqui eu vou colocar como input também o pulso que eu vou dar, ele é do tipo input. E aqui a saída é uma saída que eu vou utilizar na saída do meu bloco. Ok? Então estou usando as entradas, input, e vou usar uma outra variável também, um ponteiro que eu vou fazer. Eu vou usar um i, que é um incremento local, e eu vou colocar ele do tipo dInt. Vamos colocar aqui, ó. Incremento local. Beleza. Declarei minhas variáveis, certo? Depois que eu declaro as variáveis, eu vou para uma próxima função. Agora eu vou criar o meu programa, né? A gente vai desenvolver o programa nosso para a gente chamar ele também, tá? Então, venho aqui. Eu vou vir aqui, ó. Logix. Agora ele abriu aqui uma estrutura de tags para mim poder criar a minha programação em texto estruturado, tá bom? Aí agora é criar toda essa parte de texto. Então, eu vou criar aqui um comentário. Quando você usa o barra, quando você usa um barra, não deu, pera, barra, eu posso fazer um comentário. Então, aqui, quando eu uso um barra, eu posso utilizar um comentário. Por exemplo, eu vou criar aqui lógica de contador. Aqui, ó. Lógica de contador crescente e decrescente. Beleza. Então, é um comentário. Isso é um comentário só para o meu programa estar estruturado. Então, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar uma instrução que chama if. Se. Então, se eu tiver o tag, o i habilita, né? Então, eu tenho que estar habilitado. Se eu tiver esse tag i habilita, browser tag, quando eu tiver esse tag i habilita, e eu tiver end, então eu estou colocando, se o habilitado e eu tiver o pulso, o impulso, eu quero que executa, que é um tem, uma determinada função, tá? Eu vou colocar aqui já de uma vez o término dessa função if, que é um end if. Então, vamos vir aqui. Então, beleza. Local impulso, cadê ele? Ele não... Ah, tá, porque tá errado aqui, ó. E pulse. Então, isso aqui são aquelas variáveis que eu criei dentro do nosso programa, tá? E aqui agora eu vou colocar lá. Se eu tiver o contador, se o contador ele for igual ao contador mais i, que é aquela ponteiro, né? Eu estou fazendo um ponteiro aqui, ó. Então, eu estou pegando o contador e verifico o valor dele antigo e somo ele com o meu ponteiro. Aí eu vou fazer ele decrescente e decrescente nessa variável utilizando dessa forma, tá? Então, aqui eu tô aumentando essa variável, eu estou pondo ele de forma
crescente. Aí agora eu vou fazer uma outra análise. A análise que eu vou fazer é, se o contador ele for igual o I máximo, ou, isso aqui é uma instrução que eu estou usando, né? Ou o contador for igual I mínimo, então eu quero que executa mais uma função. Vamos colocar o final do end if aqui. Isso aqui é só a simulação que eu estou fazendo, tá, gente? Aí agora eu vou querer o quê? Eu vou querer que o meu ponteiro, que eu estou somando aqui, ele, seja igual ele vezes... Essa função aqui, pessoal, é para subtrair, fazer a parte de decrescente. Ah, tá. Peraí. Isso, agora foi. E agora o end if aqui faltou o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, finalizou. Então, aqui, ó, eu vou explicar para vocês. Aqui também eu vou precisar colocar o seguinte, tem que mover para minha saída. Eu estou calculando tudo aqui e agora eu vou mover para minha saída. Então, a minha saída, ela é igual o contador. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que ficou a nossa programação. Então, ficou assim, ó. Se eu tiver ele habilitado e eu tiver tendo pulso, eu vou incrementar ele. Estou incrementando. Aí, agora, se o contador for maior ou menor, eu vou incrementar ele para ele decrescer, para ele diminuir o valor. Então, ele vai chegar até 100 e vai chegar até 0. Ele vai ficar subindo e descendo esse valor. E aqui eu pego o seguinte, o resultado do contador eu mando para minha saída. Então, a ideia é que ele fica contando de 0 a 100 e depois esse 0 a 100 ele manda para a saída. Eu posso colocar, quando eu coloquei, por exemplo, o I máximo e o mínimo, eu posso usar ele como qualquer outra variável. Por exemplo, eu posso usar ele para um percentual do nível de 0 a 100. Eu posso mudar essa grandeza para metros cúbicos. Né? Então, posso chegar e falar, ela vai de 0 a 800 metros cúbicos. Então, vai de 0 a 800. Então, eu posso trabalhar essa variável dessa forma. Tá? Então, beleza. Ok. Criamos nosso bloco. Vou mandar salvar meu programa aqui. E agora, eu criei um bloco padronizado. Agora, eu vou chamar esse bloco para a gente começar a fazer alguns testes. Eu vou vir aqui adicionar uma nova rotina. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer um nível do lit. Vou colocar nível de tanque. Nível tanque. Tá? Vamos supor, vou simular um nível do tanque. E agora, a gente já usou linguagem de programação Ladder, texto estruturado. Vamos usar agora um function block, para a gente também poder verificar essa parte de bloco, tá? Bloco de simulação, equipamento, nível tanque. Pode colocar sensor. Sensor, nível do tanque. Beleza? Vim aqui, deu um OK. Ele criou aqui a variável nível do tanque. Beleza, criou a variável do nível do tanque aqui. O que acontece? Eu vou fazer a chamada do bloco ADD-ON que eu criei. Eu vou vir aqui, olha aqui, ela aqui, ó. Eu vou pegar e arrastar ele e soltar. Aqui, ele vai poder, eu vou poder vir aqui, ó, e habilitar os blocos que eu quero que ele deixe visível para mim poder estar utilizando. Eu quero usar todos esses blocos aqui, ó. Eu vou aplicar e vou dar um OK. Olha lá, nosso bloco começou a ficar da cara de programação. Beleza? Então, beleza. Então, fizemos essa parte do bloco, fizemos a parte de simulação, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir
já as tags de endereço. Vou pegar aqui, vou arrastar e vou soltar. Vou habilitar aqui, o habilita, né? Vou pegar uma variável que eu vou habilitar. Vou usar uma variável para máximo. Isso tudo aqui, pessoal, é pinos de entradas que eu estou utilizando no meu programa, tá? E eu vou também usar um pulso. Tá aqui. E agora eu vou colocar uma saída aqui para... Vai ser a saída do resultado que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Beleza. Então, pessoal, olha só. Isso aqui é como se eu estivesse simulando um sensor que eu tivesse ali no processo, né? Vamos supor. Eu estou com um sensor no processo de nível, eu estou criando ele aqui, estou mandando ele para uma variável que ele vai mostrar o nível para mim. Tá bom? Tá. Então, nós já criamos as variáveis todas internamente aqui do bloco. Agora eu vou criar a parte externa, que é a parte que o supervisório vai começar a ter acesso, tá? Então, a gente vai programar a parte supervisória, então eu preciso criar essas tags de interface também. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, aí, ó, o Adriano. Adriano, seja bem-vindo, tá? Adriano, a gente, até agora aqui, a gente já falou um pouco de como é que cria um bloco, um ADD-on struct, né? Como é que eu crio um bloco, como que eu faço esse bloco virar um bloco padronizado, como é que eu cadastro ele, como que eu faço toda essa parte de um código para simulação. Então, a gente usou aqui um texto estruturado para isso. Então, depois a aula vai estar gravada, você pega e assiste também, que vai ser muito importante para vocês aí, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui agora, eu estou criando as variáveis que vão para o supervisório. Então, vou vir em controle tags. Já existe algumas variáveis que estão aqui, que são variáveis da aula anterior, que foi a aula que a gente criou os equipamentos, né? E agora eu vou criar aqui alguns tags que eu vou estar comunicando. Então, eu preciso de um tag que vai para o supervisório, que eu vou colocar aqui, ó, de supervisório, nível do tanque. Certo? E aqui, eu vou colocar um comentário nele, né? Nível do tanque 01. Quais são, só vou ler uma pergunta aqui. Quais são as vantagens quando se utiliza um sistema supervisório na automação, professor? Fábio, seguinte, a vantagem de utilizar um sistema supervisório é você poder monitorar a planta de perto sem precisar ir na frente de um PLC, abrir o código e monitorar as variáveis. Então, hoje, uma planta automatizada, com controle de sistema supervisório, facilita muito isso, ter um supervisório. Por quê? Ela consegue ter diagnóstico, ela consegue ligar e desligar os equipamentos. Você imagina se eu tivesse uma planta com vários equipamentos em lugares diferentes, e eu precisasse fazer as ligações, ligar esses equipamentos. Se eu não tivesse um supervisório, eu teria que, em cada um desses pontos, fazer a ligação do sistema supervisório. Fazer o acionamento do equipamento. Como você tem um supervisório, você unifica a planta inteira no sistema supervisório. E com isso você consegue fazer acionamento de equipamentos de várias áreas diferentes, né? E além de você dar mais segurança para o sistema para controle de falhas, né? Então você consegue ter um desempenho melhor. Então agora aqui, ó, voltando aqui, supervisório, nível do tanque. Então eu criei esse dado, eu vou colocar aqui, ó, supervisório e max, que é o máximo, né? Que a gente nós vamos colocar lá um display para a gente escrever o valor máximo. Vamos colocar supervisório também. Vamos um pouquinho. E mínimo. Vamos colocar também, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos para colocar. Vamos colocar aqui, nível máximo, variável máxima, que eu vou colocar. Máximo, variável mínima. Beleza, tá aqui. Então agora, vamos lá, voltar no bloco nosso.
Então, o que acontece? A gente tem a variável habilita, que é uma habilita que eu vou criar aqui. Vamos criar uma habilita aqui, ó. Agora em Control Tags. Habilita supervisório. Vamos colocar pelo supervisório. Simulação. Ótimo. Variável de habilita simulação. Beleza. Pessoal, vocês vão ver que eu comento bastante o programa, porque eu acredito muito que o supervisório, o PLC, ele tem que ser muito bem comentado, porque isso facilita na manutenção, tá? Então, como eu tenho esse hábito de desenvolver tudo comentado, eu comento bastante, tá? Então, eu indico vocês a fazer esses comentários nos programas que vocês desenvolvem. Supervisório, eu vou querer o habilita simulação. Aí agora, esse aqui agora eu estou trazendo as variáveis para o pino, né? Supervisório e máximo. Supervisório, underline, mínimo. E agora, o que acontece? Eu vou colocar aqui a saída também, que é o supervisório. Cadê o supervisório? Nível do tanque. Tá. E agora, pessoal, vamos colocar aqui só de uma forma mais organizada dos tags. Beleza. Então, como estamos aqui, ó, a gente já tem um habilita, temos um nível máximo, nível mínimo, um mínimo do supervisório, da variável, e agora eu preciso de um pulso. Para que serve o pulso? Para ficar dando pulso na entrada do meu bloco e eu contabilizar isso, tá bom? E, Thiago, qual que é a variável que eu crio, que eu consigo um pulso, né? Um pulso de tantos segundos, de tanto tempo, né? De 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos, né? De quantos milissegundos? Então, hoje você tem um temporizador. O temporizador você consegue criar uma variável de pulso para essa simulação. Então, eu vim aqui, ó, criei essa simulação aqui, ó, que é o quê? É o temporizador negado aqui. Então, ele já começa fechado. Então, quando ele está negado aqui, ó, ele já começa contabilizando. Então, ele contabiliza até o quê? Até 1 segundo, né? 1000 milissegundos. Então, ele faz 1 segundo e dá um pulso. Na hora que ele der um pulso, ele vai vir aqui nessa variável e vai dar um pulso aqui para mim. Aí, na próxima vez, ele vai contar mais 1 e vai dando pulso. E essa variável vai mudando aqui para mim, tá bom? Então, a variável que nós vamos utilizar como pulso vai ser a saída desse timer 01 aqui, a saída DN. Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui, ó, time, ele já busquei o timer 01, ponto. Agora, o que ele permite eu fazer? Pegar algumas propriedades desse tag, tipo um preset, um acumulador, se ele está habilitado, tempo corrente e se o tempo foi alcançado. Eu vou usar esse aqui, ó, um DN. Quer dizer o quê? Ele chegou no preset que eu coloquei. Ou seja, se eu colocar 1 segundo, ele contou 1. Se eu colocar 2, ele contou 2. Se eu colocar 10, ele contou 10. Aí, toda vez que chega no 10, eu reinicio a contagem. Por quê? Porque aqui, ó, ele é negado. Ou seja, enquanto ele está negado, ele está contabilizando. Ele chegou no preset dele, ele vai lá e vai habilitar e vai negar novamente. Vai contar de novo. Então, fica um ciclo, tá? Então, eu criei o temporizador dessa forma. Ótimo. Tá aqui, tá criado. Agora, o que a gente precisa fazer? Testar. Vamos testar isso aqui. Então, tá. Eu poderia testar isso no simulador, que não teria problema, né? A lógica funcionaria da mesma forma, mas eu fiz o quê? Eu fiz direto no PLC, porque eu queria que vocês também vissem essa vivência de fazer download, upload, edição online diretamente do PLC, tá bom? Então, você vai vir aqui em comunicação, e o Active. Aí aqui, ó, eu vou buscar
o meu PLC, qual PLC que eu estou comunicando com ele. Então, eu vou vir aqui, ó. Ele não está comunicando aqui com ele. Eu vejo que a parte do meu cabeamento está ok. Agora, vamos olhar aqui o RSNix dele, se ele está aqui, ó. O PLC. Ok. O PLC está aqui. Vamos agora verificar para ele ficar online e eu monitorar. Tá, parece que ele não está comunicando. Vamos ver minha placa de rede aqui. Vou dar um desconnect na minha placa e vou conectar novamente. Eu estou usando, pessoal, uma placa de rede, aquele USB para rede, sabe? Então, eu vou testar direto nela lá. Vamos ver aqui se agora ele reconheceu que minha placa de rede primeiro. Beleza. Agora nós vamos aqui verificar a faixa de IP, se minha faixa de IP tá ok. É essa placa aqui, ó, USB, que eu estou utilizando. Vou vir em propriedades. Ó, 192.168.126. Tá ok ela. Aqui tá ok. Então vamos fazer um ping aqui, ó. Vamos abrir o prompt de comando. E vamos verificar se ele está lendo o meu PLC aqui, ó. Ping 192.168.0.55. Eu vou fazer o disparo de "-t", para ele ficar sempre disparando a requisição. Aqui ele está conectando, está conectado. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é para quando vocês acharem que o seu PLC não está comunicando diretamente com o seu computador. No meu caso aqui, ele está comunicando, ó, 192.168.0.55, certo? Que é a placa de rede que eu estou utilizando. Aí eu posso vir no RSLinks aqui, ó, e vir em configuração. Aí tem aqui, ó, meu drive Ethernet, configuro, eu verifico qual porta que ele está usando, ó. A USB serial também, tá aqui, ó. Então, a minha conexão aqui, ela está configurada da forma correta. Agora, vamos fechar aqui de novo, vamos salvar ele. Ótimo. E agora a gente vai em comunicação e o Active. E vamos de novo fazer o apontamento. Falha de comunicação com o controlador. Tá, ele tá ok. CLP Live 003. O IP dele tá certo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar meu cabo aqui. Tirei o cabo Ethernet dele aqui. E agora eu vou colocar. Ótimo, vamos lá. Vamos fazer, esperar ele estabelecer a conexão. Tá ok. Aqui ele tá achando.
Aqui ele não está achando ainda, pessoal. Nós vamos ter que verificar essa parte de cabeamento aqui. Espera aí. Vamos lá. Está configurado certo aqui. Só ver. O RS Links está comunicando com ele, tá certo aqui, ó. Que a gente está vendo aqui. Que ele está comunicando. Então, a parte de rede está certa. Então, ele está comunicando. É o Estúdio 5000 que não está abrindo ele aqui nessa parte da conexão. Olha só, vamos colocar um connect aqui. Ele não vai achar mesmo enquanto eu não conseguir fazer essa conexão direta aqui pelo Estúdio 5000. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Live 003 está salva. Vou fechar e vou abrir o Estúdio 5000 novamente. Vamos lá. Parece que é um bugzinho do estúdio. Esse aqui é um outro programa que eu estava testando. Ótimo. Beleza. Vamos abrir novamente Live 03 que eu criei. Live 002. Live 02. Tá, vamos abrir essa aqui para ver se ele... Na verdade é a live. Vamos abrir o programa correto aqui, tá, pessoal? Vamos abrir o Estúdio 5000, que aí lá eu busco o PLC e a gente faz download. Provavelmente é o Estúdio 5000 aqui, tá? Enquanto isso, eu vou responder umas perguntas aqui. Vamos lá. Professor, teria como fazer uma aula com explicação sobre data type? E quando eu uso booleano, the-int, ou uma double word, ou etc., tem como sim, tem como a gente criar uma aula para a gente verificar isso aí, tá? Tá. Agora tá aqui, deixa eu ver se o meu programa tá certinho que tá aqui. Beleza. Agora vamos lá. Comunicação. Tá vendo? Aqui, ó. Agora ele permitiu, ele habilitou aqui para mim um online upload e download. Isso aqui, pessoal, às vezes acontece quando vocês estiverem em cliente. Ah, beleza. Eu sei que meu RS Links está configurado correto. Eu sei que o meu PLC, eu tenho a conexão. Eu fiz o teste de prompt de comando. Fiz um comando ping, que eu estou verificando se o PLC está online ou não. Eu tirei essas dúvidas. Possivelmente é o Estúdio 5000. Então, aí você vai lá e só reinicia ele lá, tá bom? Então, o bom, gente, o bom é assim, ó. Quem sabe faz ao vivo, entendeu? Então, quando acontecer isso com vocês, é só vocês ir lá e reiniciar o Estúdio 5000, tá bom? Beleza. Então, é possível que aconteça algum bug com a gente? Sim, é possível. É a vida de programador. Às vezes acontece isso. O bom é você saber resolver esse tipo de problema. Então, beleza. Mas vamos lá. Continuando aqui, aí agora a gente vai descarregar, vai fazer a simulação e vai ver a contagem dele se está ok. Então, ok, a gente vai para o supervisório e faz a parte de gráfico. E se você está assistindo aí agora, clica em gostei enquanto eu estou fazendo o download aí, porque eu preparei uma aula muito top. No final dela tem um material para vocês
E quem não está no grupo lá do Telegram, vai para o grupo do Telegram, porque lá eu vou postar bastante conteúdo, bastante coisas referente a essas aulas. Então, se você quer um passo a passo de tudo isso aqui que eu estou fazendo, vai estar lá. Vai para lá, corre, fica lá, porque quando você estiver lá, você vai receber todas as informações. Onde que fica isso, professor? Na descrição desse vídeo. E dá um joinha aí, dá um gostei aí, porque, afinal, é um conteúdo que eu estou trazendo para vocês de grande valor, tá? Então, beleza. Estamos com o bloco criado, a gente precisa simular o bloco. Só que tem um problema. A gente, olha aqui para vocês verem, a gente está com o bloco já, o PLC está em modo run, porém ele não está rodando. Por que ele não está rodando essa instrução aqui? Porque existe um bloco de chamada de subrotina. Você precisa habilitar esse bloco para que ele chame a sua rotina. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Olha aqui. Quando eu tô... Cadê meu mouse? Tá aqui. Quando eu tô aqui, ó, essa rotina, ela não está rodando. Olha, verifica que ela não está verde, ela não está rodando. Agora eu vou numa rotina que está rodando. Olha aqui, ó. Ela está rodando e está fazendo a contagem. Olha aqui. Por que essa rotina está rodando e essa aqui não está rodando? Simplesmente por essa chamada de bloco aqui, ó. Eu tenho um bloco que chama JSR, que é o Jump to Subroutine, né? Rotina, desculpa meu inglês. Mas é um jumper. O que acontece? Quando eu venho aqui executar essa linha, ele entende que ele tem que passar para a linha, para a instrução simulação analógica e executar ela também. Aí ela faz um jumper para essa rotina e roda ela. Então, para quem nunca editou um programa online, eu vou mostrar para vocês como que é. Ó. Estou online, minha planta está rodando, meus equipamentos estão funcionando. Então eu vou lá, eu vou criar uma rotina nova. Criei uma linha. Aí agora o que eu faço? Eu vou dar só um Ctrl C aqui, ó, que é mais fácil. Um Ctrl C, um Ctrl V, e deu um Ctrl C, Ctrl V no bloco JSR. Eu vou vir aqui e vou selecionar o nível do tanque. Olha aqui, que legal. Pronto, tá aqui, nível do tanque. Aí, olha só, a rotina, eu editei ela tá semi-preparada para um download, né? Ou seja, ela não contém erros. Vamos, por exemplo, eu vou simular aqui por um erro, ó. Pronto, tá com erro. Eu vou conseguir fazer download? Não. Você pode até fazer download, conseguir fazer download nisso, que geralmente o pessoal às vezes corrompe o programa, essa instrução aí por isso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu tiro a instrução que está com erro, e agora eu venho nessa seta aqui, ó, que eu informo para o programa que eu finalizei minhas edições. Finalizei. Ele pergunta se eu quero atualizar. Eu vou lá e atualizo. Olha para você, tudo online, sem parar minha planta. Eu venho agora na simulação analógica do nível do tanque. Tá aqui, ó. Agora sim, agora essa rotina ela está rodando. Ela está rodando porque ela agora está habilitada, tá bom? Ótimo. Então, agora a gente precisa aqui, ó, nós estamos na rotina, a gente vai simular ela, né? Então, vamos lá, vamos simular. Eu vou abrir aqui, ó, eu tenho uma opção aqui, ó, em verificar, aqui, ó, que eu consigo ver as variáveis que estão nessa instrução aqui minha, a minha lógica. Então, o que eu tenho? Eu tenho o máximo e o mínimo, lembra? Vou colocar de 0 a 100, meu máximo e mínimo. E vou colocar o nível do tanque, que é a minha saída, eu não mexo nele. O meu DN, ele está aqui. E eu vou colocar habilitar a simulação. O que acontece? Agora a gente precisa verificar esse contador aqui. Ó. Ele tem que estar jogando pulso 1 e pulso 0 na entrada do meu bloco. Aqui, ó. Tá vindo aqui simulação analógica. E é isso aqui, ó. Eu vou aumentar esse tempo aqui para a gente ver ele em tempo maior. Vamos colocar aqui 3 milissegundos, igual a 3 segundos. Agora eu vou vir aqui. Vamos ver se ele está habilitando. O nível do tanque é 0.
essa variável aqui, timer 01. Timer 01, está contabilizando. E o DN está atuando. Vamos ver aqui se ele vai para 0 e vai para 1. Ele não está. Ele não está habilitando. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro eu estou rodando o DN, depois eu estou rodando esse JSR nível do tanque. Vamos abrir a instrução para monitorar dentro dela aqui como que tá essas variáveis aqui. O contador, ele tá 0, tá vendo? Ele não tá habilitando. O habilita tá em 1, o pulse, ele tá em 0. Esse pulse aqui, ó, ele tem que estar em 1, tá? Toda vez que ele tá em 1, eu incremento, tá? Então, é isso mesmo, aqui tá certo a programação. Beleza? Agora é o seguinte, é o nível do tanque. Aqui, ó, essa variável que tem que dar pulso. Vamos aumentar o tempo dela, para ver se ele vai dar o pulso. Vamos ver agora. Ainda ele não deu pulso aqui nela, não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou editar e vou criar uma variável interna aqui, só para me verificar o pulso dela. Test bit. Vou colocar ela do tipo booleano. Não é problema do IP do hardware? Ah, tá. Aquele bug que estava dando, né? Não, não é IP do hardware, não. Nível do tanque 0, 0 a 100. Estou com bit 1, 1. Aqui, ó. Acho que o bloco não está habilitado aqui. Mas não é isso não, porque eu tinha deixado ele em 1 direto. Então, vamos lá. Vamos monitorar. E agora essa variável aqui. Vamos ver como é que está aqui, ó. Entendi. Deixa eu ficar offline aqui, que a gente vai fazer o seguinte. Quero ver uma configuração desse bloco aqui, ó. Propriedades.
Não precisa de pré-scan para ele, não. Tô achando que ele está pegando o tempo de scan do temporizador. Eu vou mudar ele de posição aqui para ficar melhor. Agora vamos lá. Terminar de fazer o download dele. Boa. Nível do tanque. Vamos monitorar aqui. Vamos habilitar o bloco. Vamos colocar o máximo, nível máximo dele. Ele não está rodando. Habilitei o bloco. Tem um pulso. Se os dois blocos estão aqui, ele tinha que estar... Ah, tá. Eu tenho que atribuir o contador igual a 1. Pessoal, tem que habilitar o contador igual a 1 aqui, ó. Porque, teoricamente, ele está 0. Entendeu? Se ele é 0, ele não consegue... Eu não vou conseguir contar 1. Eu tenho que atribuir sempre o valor de 1 nele. Agora vai dar. Vamos pegar aqui agora, vamos colocar o temporizador de novo no lugar aqui, ó. Ponto DN. Legal. Então, o contador, se ele é 0, geralmente você atribui lá em cima o valor de 1, né? Que isso daí também facilita lá. Toda vez que ele é 1, você vai, ele faz a contagem, né? Em seguida. Vamos agora testar aqui para ver. Vamos. Simulação. Vamos colocar um valor menor aqui. Vou colocar 2, que é o tempo do pulso para chegar na entrada dele. Agora foi. Aqui, ó. Agora ele vai... Por quê? Porque eu atribuí... Olha aqui, ó. Ele vai contabilizar aqui, ó. Por quê? Na primeira vez que ele roda o scan, essa variável de contador e o i, ele é 0. Então, é legal quando a gente colocar antes aqui, ó, a gente atribuir valor de contador igual a 1 e valor de contador de incrementador igual a 1 também. Porque aí eu consigo fazer a contabilização disso, tá? Então, olha lá, tá vendo? Agora ele tá aqui, ó. Tá somando. Porque aquelas duas instruções que contabiliza, por mais que eu habilitei essa instrução aqui, ó, eu tenho essa instrução aqui habilitada, eu não estou tendo contagem aqui, porque aqui é 0 e aqui também é 0, entendeu? Então, por isso que eu tive que incrementar aqui. Por mais que eu colocasse 0, 1 aqui, ó, eu acho que se eu colocasse um só no incrementador, funcionaria, porque eu pegaria 1 mais 0 é igual a 1. Aí eu colocaria na outra scan 1 mais 1, né, que está em i, vai ser 2. Aí começaria a fazer a contabilização, tá? Mas legal, funcionou, que bom. Então, assim, nesse caso aqui, ó, eu sugiro quando vocês forem fazer essa lógica aqui, ó, só acrescentar aqui em cima, aqui, atribuir os valores. Ou senão você vem aqui e força, igual eu fiz aqui, ó. Atribuir o valor de 1 para contador e incrementador. Beleza? Ok. Esse é o primeiro passo. Tá funcionando aqui, ele vai contabilizar, né?
tanto da forma crescente e decrescente. Aqui tá um pouco devagar, porque eu coloquei 2 segundos. A cada 2 segundos eu dou um pulso, né? É isso que ele faz. Então, se eu colocar a cada 1 segundo, ele dá a cada 1 segundo um pulso. E o meu nível vai de 0 a 100, tá? Ele vai de 0 a 100 e vai ficar fazendo essa variação. Vamos deixar aqui que ele vai contabilizando. Agora, nós vamos por Factor Talk, tá? No Factor Talk, a gente vai agora criar essa aplicação. Vou fechar aqui, eu vou minimizar aqui e vou abrir aqui, ó, Factor Talk View Studio, que é o Factor Talk que a gente utiliza para fazer toda essa parte de telas, né? Telas, parâmetros, toda essa parte de visualização. Então, enquanto a nossa lógica está rodando aqui, o Factor Talk está abrindo. Enquanto isso, deixa eu ver se tem algumas dúvidas. Professor, como está o mercado de automação nos dias de hoje? Ô Fábio, o mercado está assim, está bem, tem bastante projeto de automação, tem bastante empresas investindo em tecnologias, né? E isso abre muitas as portas para as pessoas. O importante é que as pessoas elas se qualificam, né? Que elas vão ali, estejam se atualizando sempre para poderem trabalhar na área e estarem preparados para isso, tá? Então tem bastante demanda aí. Vamos ver aqui. Beleza. Factor Talk abriu. Então, tem algumas formas de você desenvolver a aplicação. O Machine Edition é para você programar utilizando IHM. Aqui você utiliza uma estação local. Aqui você utiliza uma estação network. E aqui uma estação distribuída, né? Que você pode utilizar servidores, clientes para você desenvolver. Nós vamos desenvolver uma estação local mesmo, né? Luan, boa noite, professor. Você tem curso de Factor Talk? Tenho sim, tá, Luan? Nós temos um curso que chama Jornada do Especialista, e lá a gente passa isso daí, tá? Vamos abrir aqui o Factor Talk, e aqui a gente vai fazer toda essa parte de configuração de tags para a gente fazer as leituras, tá? Vamos lá. Eu vou criar uma aplicação aqui, rapidinho. Vamos colocar aula 3, né? Nós estamos na aula 003. Então vamos aqui, vou mandar criar, ele vai criar toda a minha base. Depois que ele cria a minha base, eu consigo fazer toda a minha parte da minha aplicação. Então eu vou mostrar para vocês na prática ali como que a gente vai criar a aplicação, tá? Muito bem. Então, a gente vai fazer agora alguns passos. Já criamos a parte do PLC, nós vamos criar um datalog, né, para a inclusão das variáveis a serem monitoradas, porque eu quero um histórico delas, né? Então, eu quero pegar essas variáveis e salvar ela no banco de dados, que é um datalog, que é um banco de dados local do Factor Talk, né? Que você consegue consultar numa escala de tempo. Então, isso é bom. Então, ele está abrindo aqui, está carregando. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Pega uma água para mim, por favor. Está carregando aqui. Vamos ver se eu tenho mais perguntas enquanto está carregando. Leandro, não tenho conhecimento em automação, mas estou aqui de curioso. Como o nosso amigo Fábio falou, eu também gostaria de saber como está o mercado de automação hoje. Ah, legal. Ô, Leandro, seja bem-vindo, igual você está aí. É uma área, eu trabalho já com automação há mais de 12 anos, gosto muito dessa área. Então, assim, eu comecei desenvolvendo sistemas de automação de pequeno porte, né? Depois eu fui fazer trabalhos para a Petrobras, fui pegando mais processos assim maiores, fui desenvolvendo padrões de programação, né? Vocês vão ver aqui comigo que a forma que a gente vai desenvolver sempre vai ser uma forma padronizada. Então, é uma área muito boa, tá? É uma área que te permite você ter um crescimento, né? E ele exige que você estude, que você corra atrás. Então, tem sempre atualizações importantes da gente estar fazendo. Mas eu acredito, sim, que é uma área muito boa de trabalhar. Isso aí, pessoal. Mais dúvidas? Legal. Abraços.
Legal, muito bom. Tá abrindo aqui, a gente já vai salvar os tags aqui e puxar o Datalog para apresentar para vocês, tá bom? E quem gostou aí, marca aí um gostei, dá um joinha na live aí, pessoal, para a gente ver que realmente a gente está prestando um conteúdo aqui que realmente está sendo de alto valor para vocês, né? Que está agregando na vida de vocês. Então, se vocês estão gostando, dá um gostei aí na live para a gente, para me ver que realmente eu estou fazendo um bom trabalho aqui, passando para vocês um conteúdo legal. Beleza, tá abrindo aqui. Agora vamos para o Datalog. O que é o Datalog? Eu até comentei, o Datalog é um historiador local que você pode estar salvando as suas variáveis ali, tá? Então, às vezes, o seu cliente pede para você armazenar alguma variável num gráfico, você tem algumas opções que você pode estar fazendo. Ou você mostrando em real time, em tempo real. Então, você vai mostrar ali aquele tempo real, aquela variável alterando lá no processo para ele. Ou você também pode colocar um historiador para você buscar ela com um histórico, né? Tipo assim, qual que era o valor dessa variável há 10 minutos atrás? Você consegue utilizando isso, fazendo o datalog aqui. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, criar um servidor de comunicação. Então, a gente vai vir aqui agora, no botão direito, adicionar um novo servidor, Rocket Automation Device Server. Isso aqui, a gente vai comunicar com o Factor Talk Links. Tá? A primeira configuração que eu faço, que é para mim conectar no PLC. Então, eu vim aqui, vim em comunicação, setup. O Factor Talk, na outra aula eu também falei sobre isso, ele tem um atalho que ele simplifica bastante essa parte de comunicação, tá? Professor, não há como melhorar a qualidade de imagem, não consigo distinguir. Morgano, não sei se para mim aqui tá ok, a gente está usando aqui uma taxa de velocidade boa, tá mostrando aqui para mim que tá ok, eu não vi aqui. Olha se a sua internet, se a internet não tá tão boa assim, que eu tô olhando, monitorando aqui, tá ok. Até olhei aqui novamente. Tá? Então agora eu vou adicionar aqui, ó, a resolução não é a velocidade. Tá muito pequeno, né, que você tá falando, na verdade. A resolução tá muito baixa. Você precisava ver ela mais ampliada. Tem sim. Tem como eu usar uma lupa aqui. Vou tentar usar aqui, peraí. CLP. Vou criar aqui, vou apontar para um tag aqui. Aí eu vou dar um aplicar. Sim. Verificar. Ok, vou dar um fechar aqui, ó. Esse aqui que eu fiz é um atalho. Eu só fiz um atalho apontando para um PLC, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma lupa. Vamos ver se fica bom. Deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver. Cara, eu não sei usar isso, não. Eu não sei usar isso aqui. Eu usei uma vez. Deixa eu ver, lente. Deixa eu ver se dá. Aí eu acho que não vai ficar bom. Deixa eu ver. Acho que não vai ficar legal. Tá, eu vou melhorar na próxima aí. Eu vou pensar uma estratégia para ficar melhor, tá bom? Já fiz minha inscrição na lista de espera para o seu curso. Abraço, meu amigo. Ô, Luan, abraço. Aqui a gente está com um evento, né, pessoal? Vou falar para vocês aqui. A gente está com um evento dia 31/1, né? Que é
Automação industrial na prática. Ali eu vou mostrar para vocês a vantagens de você estar trabalhando na automação e quais são as oportunidades que vocês não podem perder para que vocês estejam na área da automação e tenham uma oportunidade boa para trabalhar, tá? Mas aí eu vou passar depois o link para vocês da nossa aula lá. Aqui, pessoal, depois que eu criei aqui a conexão, eu preciso criar um datalog, que é o historiador, aqui, ó, datalog. Eu preciso vir aqui e criar um historiador para a gente poder consultar os tags que a gente vai salvar, que é aquele nível do tanque, tá? Então, a gente vai vir aqui agora. Aqui, ó, a gente vai dar um nome para o tanque, para o nível, para essa variável que a gente vai salvar, né? A gente vai colocar aqui, ó, eu quero salvar tags. Quais são os tags que eu quero salvar? Tags aula. Certo? E aqui, ó, ele tem algumas configurações. Por exemplo, caso eu queira configurar ele em algum outro lugar, que eu queira configurar ele no banco de dados SQL, um Oracle, eu consigo colocar, ao invés de ser um arquivo local, ele acaba sendo um arquivo de banco de dados, que você pode salvar direto no SQL. Então, você tem a opção de você salvar ele em local, na aplicação, ou você salvar essa variável num banco de dados, no SQL, tá? Aí, o que eu preciso mais fazer? Você vai vir aqui. Dentro, você tem essas variáveis, que é a tag aula, né? No primeiro campo que a gente tem, onde identifica o nome da descrição desse arquivo que você vai criar do datalog. O log falhas é onde que você coloca todo o caminho, né? Que vai escolher o formato para armazenamento dele. Então, você define isso lá também, que é possível criar, tá bom? Nós temos aqui, ó, os caminhos onde você vai salvar. Vamos supor, se você trabalhar com servidores em redundância, você pode falar para ele salvar uma parte do arquivo aqui e a outra parte em seguida no servidor secundário, né? Ou senão um outro lugar que você quer armazenar a variável. Aqui no File Manager, ele verifica o tempo, a periodicidade que você quer salvar esses dados, né? Eu geralmente coloco periódico e coloco aqui, ó, do tipo mês, né? Todo mês, quanto que ele é, de quanto tempo que esse arquivo ele vai ser gerado, né? De um mês. Aqui, ó, se eu vou deixar quantos tempo máximo, né, que eu quero. Eu quero que ele fique um mês. Aí eu venho aqui e coloco um mês. Então, depois de um mês, eu deleto toda essa variável que está armazenada. Porque, às vezes, tem plantas que você só precisa usar um mês. Depois, a variável não importa mais para eles. Aí você habilita isso aqui. Mas vamos supor que ele quer que você deleta a cada 6 meses. Você pode configurar aqui, tá? E aqui é a quantidade máxima de arquivo que você quer que ele gere. Então, ele vai gerar vários arquivos para banco de dados, que é onde ele está armazenando as variáveis. Aqui você define a quantidade, se ele vai fazer 2, 3, 4, 10 arquivos. Geralmente eu coloco 2 arquivos que trabalham muito bem com isso, tá? Então, na terceira aba, eu tenho aqui, ó, a parte de período, né? O que é essa parte de período? Essa parte é onde que o campo que identifica, que a gente configura onde e quanto que é o tempo dessa variação. Por exemplo, eu vou salvar a variável no tempo periódico, por exemplo, a cada 10 a 15 segundos, ou 20 segundos, ou eu vou usar quando a variável alternar o valor dela, quando a variável passar de 0 para 1, ou de 0 para 10, o valor que ela for alterando, né? Ou vai ser de acordo a demanda dela de variação. Posso usar ela também quando eu habilito aqui, ó. Eu coloco a update a cada um update, a cada 1 segundo eu quero que atualize. Eu geralmente utilizo periódica a cada 10 segundos, intervalo a cada 10. Somente quando é processos muito delicados, que eu preciso pegar variáveis analógicas e ter um processo muito bem refinado, questão de milissegundos, eu altero o tempo dele aqui, ó. Eu coloco ela em milissegundos,
eu coloco tempos menores ou coloco também por tempo de variação, que aí eu consigo monitorar também. Nesse caso aqui, a gente vai deixar 10. Aqui, ó, ele vai buscar a tag. Qual tag que você quer armazenar? Eu vou vir aqui e vou buscar, vou vir aqui, botão direito, vou pedir para atualizar todas as pastas. Ele criou aquele atalho lá, ó, e aqui no atalho, ele mostra todos os tags que eu estou utilizando. E um dos tags que eu vou utilizar, que até é esse aqui, ó, supervisório nível do tanque. Então, eu venho aqui, eu adiciono ele e coloco aqui. Ah, eu quero também monitorar o nível máximo, quero monitorar o nível mínimo. Essas são as variáveis que eu quero estar monitorando aqui. Eu vou vir OK, e vou vir aqui, vou mandar adicionar. Quando eu mandar adicionar aqui, eu estou habilitando para que ele salve todas essas tags no banco de dados, tá? Local. Aí ele pede para mim dar um nome, tá? Eu vou dar aqui tags underline aula 003. Deu um OK? Beleza, olha aqui aonde que ele vai criar. Da tags aula 003, certo? Muito bem. Então agora ele está com as variáveis. Ele está salvando essas variáveis? Ainda não. Por que ainda não? Porque eu não habilitei para que ele salve o datalog, as variáveis. Como que eu faço para habilitar, para ele começar a salvar? Eu venho aqui no botão direito e dou aqui, ó, um start. O start eu faço que ele dá um start e começa a salvar essas variáveis, e o stop eu faço que ele pare de salvar essas variáveis no banco de dados. Então, vou vir aqui, vou apertar o start. Ok, ele startou aqui. Ok, ele está startado aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Ele mostra aqui que ele foi inicializado, o datalog. Então, ele agora, mesmo que a minha aplicação não está rodando, ele já está salvando os tags. Ele já está salvando os dados, tá bom? Tá. Então, depois disso, o que a gente vai? A gente vai para um próximo passo. Agora é a parte dos gráficos. Como que eu crio o gráfico, né? Então, eu venho aqui, ó, em display, novo display, e aqui, ó, eu vou buscar que tipo de tag, que tipo de gráfico que eu vou utilizar. Eu vou vir em Objects, aqui, ó, Objects, e eu vou usar aqui um tag, um gráfico, que é esse aqui, ó, Trend Pro. Esse Trend Pro aqui, ó, eu vou pegar, eu seleciono, eu arrasto e solto. Ele vai criar esse objeto Trend Pro. Pessoal, dúvidas nessa parte aqui, tá ok? Olha o gráfico que ele cria pra gente. Tá vendo? Ele cria essa parte toda de tags pra gente. Aí vem aqui, vou dar um ok. Certo? Botão direito, eu vou vir. Aula top, parabéns. Obrigado, Adriano. Vou vir aqui, botão direito, propriedades. E aqui ele vai abrir algumas características dos gráficos aqui para gente. Ó. Nessa aba, você pode configurar a propriedade do gráfico. Né? No exemplo aplicado que eu estou fazendo para você, a gente não vai alterar aqui essa parte de propriedades dele, mas você pode alterar várias características do próprio gráfico, tá bom? Aí vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, você tem essa opção também aqui, ó, do tamanho, né? Que você verifica tamanho, posição, qual que é o nome que você quer que dá para ele, se ele vai ter foco, se ele vai ser visível, se ele vai ter uma chave de navegação. Então, eu não vou atuar nessa parte, não precisamos atuar nessa parte por enquanto, tá bom? Aqui, ó, até pesar que eu gosto de fazer uma coisa. Quando você roda a aplicação, deixa eu mostrar para vocês, existe esse foco aqui, ó. Esse foco é para você ele marcar o gráfico. Então, assim, você não precisa disso. Porque aqui, ó, vou habilitar e vou mostrar para vocês na prática. Vou minimizar aqui e vou aqui, ó. Eu estou rodando, testando a minha tela. Aqui, ó,
quando eu utilizo aquela função de propriedades, aqui, ó, quando eu habilito ela, parei ela, deixa eu mostrar para vocês. Quando essa tela está rodando, né, em runtime, quando essas funções aqui estão habilitadas, aparece um campo verde, como se você estivesse selecionando ela, tá? Então, como a gente nem vai utilizar ela na aplicação rodando, né, eu vou usar ela somente aqui nessa tela de simulação aqui, ó. Eu posso desmarcar, vou abrir ela um pouco maior aqui para dar uma visualização melhor para a gente. Mas aí foi muito. Vou fechar aqui, para ficar melhor. Vou colocar o tamanho ideal aqui, só para me vê-la de uma forma melhor. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? O passo agora, nós vamos simular a tela. Que é fazer aquela configuração toda que eu vou passar para você aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou fazer... Essa tela já está aqui configurada do modo padrão, habilitei ela. Aqui, ó, gente, para simular uma tela é só apertar esse teste de display aqui, tá? Só simular o teste de display. Tá, depois que você simula o teste de display aqui, ó, se você vier aqui com o botão direito e ter propriedades, ele vai abrir algumas propriedades do gráfico aqui, ó, tá? Como tempo, se você vai estar utilizando o tempo, como é que a configuração da linha, da aplicação, você pode estar configurando aqui também. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou vir em Data Logs, que é o que eu já criei, vocês lembram? Aqui, ó, eu criei o Tags Aulas. Vou vir aqui e ele vai mostrar para mim as variáveis aqui, ó. Eu vou pegar essas variáveis, vou selecionar e vou soltar elas aqui, ó. Aí, ó. Aqui está contabilizando já as variáveis. Olha para vocês verem, visualizando aí. E tá vendo que ela pegou histórico? Olha aqui, ó. Esse histórico aqui foi às 20h29 e 02. Agora nós estamos às 20h33. Então ele começa a armazenar as variáveis no banco de dados, tá bom? Aí existem algumas configurações que a gente pode fazer para você simular, para você verificar cada um tag individual. Você tem essa opção aqui, ó, Stake Tag Values. Esse aqui, ó, ele separa cada uma das variáveis. Igual aqui, ó, o máximo está em 100, o mínimo está em 0. E qual que é a variável do tanque? É essa variação aqui, ó. O máximo que ela vai é 96, depois ela começa a cair, tá vendo? Aí essas variáveis ela vai tendo a variação e eu vou armazenando essas variáveis dessa forma, tá bom? Eu posso também pegar algumas variáveis do sistema. Deixa eu colocar aqui algumas variáveis do sistema para vocês visualizarem também. Aqui, ó, por exemplo, se eu vier aqui em Live Data, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, sistema, eu tenho algumas variáveis próprias do sistema do FactorTalk. Tipo assim, por exemplo, segundos. Ah, eu quero pôr os segundos aqui também, incrementado aqui para mim ver o segundo, a variável segundo. Aí ele vai começar a salvar a variável segundo. Olha aqui. Ela vai incrementar. E é simples, pessoal. A gente vem aqui, seleciona e arrasta. Somente isso, tá? E ele começa a trabalhar com esses valores ali. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui, ó, por exemplo, vamos supor, eu vou vir aqui, vou tirar essa trace aqui, ó, essa linha, né? Vou tirar a linha dos segundos, ok? E vou criar aqui, ó, agora a gente vai criar um template. O que é um template? Template é aquele que você quer salvar, tipo assim, ó. Template é um grupo de variáveis
que eu quero salvar, e toda vez que eu apertar, selecionar esse template, eu quero que ele traga para o gráfico exatamente a mesma configuração, né? Eu trago uma configuração que é com os determinados tags, as determinadas configurações prontas, tá? Então, vou vir aqui e vou salvar esse template. Então, o que ele fez agora? Ele pegou esse template e salvou ele para mim, tá bom? Esse template está salvo. Eu posso dar o nome de analógica, eu posso vir configurar ele, eu posso vir ele aqui, ó, aplicar templates, eu seleciono, ó. Toda vez que eu vim aqui e aplicar ele, ele pega toda essa configuração e carrega aqui para mim de novo. Olha lá, ó. Tá vendo? Quer ver? Vamos fazer um exemplo, ó. Eu vou deletar aqui, ó, o nível do tanque. Não tem o nível do tanque, só deixei um mínimo e máximo. Agora eu quero vir no template, seleciono ele e vou aplicar. Olha lá o que ele faz. Ele carrega o grupo de analógicas novamente. Então isso facilita bastante, que você possa vir e fazer toda essa parte de configuração dos seus blocos, né, das suas analógicas, né? Então, tem até uma descrição, né? O template é utilizado para facilitar as buscas por gráfico. Então, né, por exemplo, você pode executar a aplicação posteriormente e quando você quiser verificar os gráficos que você salvou, é só você ir pegar o template e carregar ele, tá bom? Então, é isso. O aplicar o template, ele serve muito, por exemplo, para você carregar o template que você criou e caso, quer ver? Vamos criar um outro template aqui, ó. Eu posso selecionar, aqui, ó. Vou selecionar aqui, eu vou deletar todos esses traces que eu criei aqui, todas essas analógicas. Todas essas analógicas, beleza. E vou criar um outro, tá? Aí agora eu vou vir aqui, eu vou criar um de hora. Eu vou criar um de minuto. E eu vou criar um de segundos, tá? E agora eu vou salvar ele com o seguinte nome. Template. Tempo. Salvei. E beleza, ele tá aqui, ó. Tá rodando meu template. Ele lembra-se que para salvar o histórico dele, eu preciso colocar ele lá no datalog. Como ele não está no datalog, você não precisa preocupar que ele não está salvando. Então, se eu vier aqui agora no template e carregar o template grupo, né? E vou dar um aplicar, olha o que acontece. Pega o grupo que está salvo no banco de dados e apresenta. Se eu vier e buscar o template tempo, ele vai pegar o tempo runtime e vai colocar na tela aqui pra gente. Aí. E é isso, pessoal. É isso que é a nossa aula, que eu queria mostrar para vocês como utilizar um gráfico, né? Como criar uma variável de simulação aí para a gente poder trabalhar com esses tags aqui, mostrar como funciona um trend, né? Como você utiliza ele nas aplicações. Essa parte de usar grupos, ele é muito importante, então muitas pessoas utilizam grupos assim para poder trabalhar com eles, tá? E nossa aula fecha aqui.